Sapcast. Alô, estamos aqui mais uma segunda-feira para o quê? Mais um Sabcast, o podcast do Subiu a Bandeira, meus amigos. Eu sou Leonardo Tavares e já dizia o ditado, o jogo é jogado e o bagrinho é pescado. Eu sou Eduardo Tavares e como diria meu amigo André Zanetti, pão é pão, queijo é queijo e cavalo é sem dedo. Eu sou André Zanetti e se alguém quiser print do Vasco, líder do Brasileirão, eu tô vendendo num preço baratinho, viu? Isso aí é raridade, meus amigos. E falando de brasileiro, hoje a gente vai falar das expectativas aí do Brasileirão, do futebol em si. Mas antes de tudo isso, sempre temos aquele recadinho padrão e quem vai trazer para nós é ele, André Luan. O Sabe Retrô de hoje é um oferecimento especial àquela competição que vamos falar hoje. É uma justa homenagem ao participante que não está na gravação de hoje também. O Campeonato Brasileiro de 2002 foi a última edição que tinha mata-mata. É estranho para você pensar que o Brasileirão já foi mata-mata e não pontos corridos? Pois vale a pena você relembrar o Futegold de número 19. Vai lá, youtube.com/subiuabandeira, e se você quiser, depois desse episódio, você pode clicar aqui na descrição do podcast, vai ter o link para você acessar esse Futegold. Então, esse é o Sabe Retrô de hoje. Esse campeonato aí, ele foi marcante até porque o campeão, né, que é o referido time do nosso querido integrante que não está participando, ele não estava sendo cotado para ser campeão, né? Até Isso é. Classificou ali na Bacia das Almas e consagrou-se, levantou a taça, né? É uma bonita história aí do Campeonato Brasileiro, vale a pena. E quando surgiu, né, o ídolo aí do Alexandre Geuchac, Robson de Souza, o Robinho. É aquela velha história, né? Passou com as cuecas na mão, né? Lá se vão 18 anos do último Campeonato Brasileiro mata-mata, e há quem defenda até hoje, é polêmico, né, o formato mata-mata para o Campeonato Brasileiro. A gente ainda tem esse formato, né, antigo e padrão na Copa do Brasil, mas há quem defenda o Campeonato Brasileiro. É uma discussão infinita se o Brasileirão deveria continuar sendo mata-mata ou como é hoje no pontos corridos. Enfim, vejam lá, matem as saudades, tanto de ver Santos campeão, que não é uma coisa tão corriqueira, e também de ver o Brasileirão no mata-mata. E outra, de ver o Subiu a Bandeira também, né? Subiu a Bandeira é sempre uma boa pedida. Falando em Campeonato Brasileiro, o melão já tá rolando, já temos alguns dias aí, tá aquela tabela cheia de asterisco, você vê aqueles cavalinhos lá no Fantástico, lá, os bichos tão envergado, tanto carregar asterisco, tem time com 6 jogos, outro com 5 jogos, enfim. Mas desde que voltou o futebol, o que percebe-se é que ninguém tá jogando aquele futebol assim, bonito, exuberante, de encher os olhos do torcedor, né, meus amigos? Tá aquele futebol, o Brasileirão em si há muitos anos já vem nivelado por baixo. Mas, tecnicamente, aí a pandemia, a paralisação para a pandemia afetou o nível técnico aí de muitos, ou da grande maioria dos times. Muitos aí tiveram uma grande mudança e agora a gente tem aí a expectativa aí do que teremos para frente. No exato momento que a gente grava esse Sabcast, a gente tem o Internacional como líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, né? Em 6 partidas, 15 pontos somados. A gente vem com o São Paulo ali na cola. Na terceira colocação, a gente tem o Vasco da Gama, surpreendente Vasco da Gama, com Ramon Menezes. E o Fluminense fecha o G4 aí, também surpreendente, com 10 pontos aí. Enfim, todos os times naquela briga. O que vocês veem aí dessa volta aí? Vocês têm expectativas, grandes expectativas aí para o Campeonato Brasileiro 2020? A explicação que tem se dado aí para o nível do futebol estar baixo, para todos os times tem sido a paralisação da pandemia, né? Obviamente que isso afetou, isso é claro, mas eu acho que já deu tempo de alguns times aí, que principalmente os que têm investimentos, que já estavam treinando há mais tempo, de já estarem apresentando um bom futebol aí. Então, eu acho que daqui 1, 2 rodadas
se continuar esse nível de futebol aí, não é mais desculpa já a pandemia. O pessoal já tá no ritmo, já tá no jogo, jogando quarta, domingo. Tá certo que tem algum jogador que se lesiona, outro porque tava sem ritmo, mas a bola já tá rolando já tem um bom tempo, que nem você falou aí no início do Subcast, Leonardo. Mas, assim, expectativa é aquilo que a gente sempre tem no início dos campeonatos brasileiros, né? A gente joga aí uns 2, 3 como favoritos e sempre tem 1, 2 azarão incomodando, né? Porém, ainda os favoritos que todo mundo jogava, que era o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Estão ali, vai, não vai. E o Inter tá aproveitando essa gordurinha, né? É bem, na verdade, essa questão de como foi falado, essa questão aí de os favoritos e tal, a gente precisa concordar que esse foi um planejamento complicado, como todo ano seria, né? A gente teve essa questão da parada da pandemia e tal, principalmente o Flamengo foi pego surpresa, né? Então, o Flamengo já tinha o planejamento com o Jorge Jesus, renovou o contrato e tá tendo que, digamos assim, ambientar um técnico, botar um técnico para o técnico botar as informações para jogo no meio do campeonato, né? Isso já é difícil, mas a gente vê, né, o Internacional fazendo um bom campeonato, 10 gols marcados e apenas 2 sofridos. São Paulo, né, fazendo um campeonato também bacana. O Vasco sempre foi falado como que é o ramonismo, não? É isso, não? Então, né, foi falado disso. A filosofia inovadora aí no futebol, pelo menos os que os vascaínos estão vendendo aí, né? Vamos dizer que sim, né, mas não é, né, que nem dos outros, mas enfim. Vou acreditar que né? Nós temos o Fluminense com o Darry Hellman, né, então o Darry Hellman que jogou no Fluminense, né, o Darry Hellman jogou no Fluminense, fez gols importantes pelo Fluminense, porém não é ídolo, mas tá fazendo um bom trabalho lá, Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim, o Flamengo buscando voltar lá para cima, né, como terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, então a gente tem que, acho que, esperar um pouquinho mais o campeonato engrenar, as equipes que nem foi falado, que tem... É que teve jogo adiado ainda. Exato, né, tem muita equipe com asterisco, né, então vamos esperar dar uma normalizada nessa questão dos asteriscos pra gente poder criar um panorama mais bacana, né. O time que mais jogou no campeonato tem 6 jogos. O time que menos jogou tem 4, né? A exemplo, por exemplo, do Goiás, tem 4 jogos, né? E os que tem mais tem 6. A grande maioria tem 6 jogos. Quem tem mais tem 6. Quem tem mais tem 6. E aí nós, seguindo essa ideia, em 6 rodadas, isso já é padrão do Brasileirão, né? Já é de praxe, a inconstância do brasileiro. Já tivemos 3 quedas de técnico, né? Dorival Júnior já saiu do Atlético Paranaense, o Eduardo Barroca já caiu do Coritiba que saiu da zona de rebaixamento, começou mal, saco de pancada, e agora tivemos também o Daniel Paulista, caiu do Sport Recife. O Jorge Jesus não chegou a jogar brasileiro pro Flamengo? Esse ano não, no passado jogou, né? Ano passado jogou e foi campeão. Não, esse ano não. Esse ano ele finalizou o estadual e naquela pequena pausa que teve entre o final do Carioca e o início do Brasileirão, o Jorge Jesus acertou saída pro Benfica. Eu podia só fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês me respondessem uma pergunta breve. O Red Bull Bragantino, na zona de rebaixamento, com 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, é algo surpreendente para vocês ou vocês esperavam que ele não iria engrenar, pelo menos nesse começo do Brasileiro? Cara, eu encaro o Bragantino, o Red Bull Bragantino, o Bragabull, como um time pequeno na Série A. Eu acho que ele vai brigar junto ali com o Ceará, com Botafogo, com Goiás ali, para ficar entre uma Sul-Americana e um rebaixamento. Mas, assim, é claro que todo mundo criou uma expectativa por investimento que ele fez ano passado, por ele ter sido, né, campeão da Série B. Então, assim, eu não vou me surpreender se ele não cair. Mas se ele cair, eu vou achar normal. Ele é um time pequeno. Então, tá, para esse ano, se ele se manter na Série A, tá ótimo, eu acho. Eu acredito que essa tabela de hoje, dia
31 de agosto não representa a realidade do Campeonato Brasileiro, que a princípio vai acabar em fevereiro, né? É muito atípico. A gente vê times assim que a gente criava expectativa que não estão tão bem ainda, como o próprio caso do Flamengo, tem apenas 2 vitórias. O Palmeiras vem jogando mal, tem apenas 2 vitórias. O Grêmio, enfim, times que a gente não criava tanta expectativa tão bem, como por exemplo o Fluminense, o próprio Vasco, o próprio São Paulo, que vinha mal do Campeonato Paulista. Então, eu acho que isso não... Hoje a tabela não representa o que vamos ver ao final, até porque ainda está tudo muito embolado, até porque é muito atípico. Mas, sim, acho que o Bragantino é um time, como o Eduardo falou, a expectativa dele é de meio de tabela para baixo, mas considerando o nível, não acho que é um time para rebaixamento. Eu acho que tem ali times piores, tem times que já estão mostrando as garrinhas ali que vão brigar. O Coxa já pode fazer as malas, viu? Como, por exemplo, o Atlético Goianiense, o próprio Sport, tem uns times aí que estão assim, parece que vieram só para, não sei, é tudo muito começo, né? Mas, e lembrando também que muitos times aí foram prejudicados aí por questão de jogadores, né, contaminados com coronavírus, enfim, isso aí afetou o futebol brasileiro como um todo. Mas assim, só para a gente falar mais um pouquinho da qualidade que os times têm apresentado ao futebol. Essa semana aí que passou da última rodada, que foi a quinta rodada, é isso? Sexta. Foi a sexta. Então, o intervalo entre a quinta para a sexta rodada, o Palmeiras, por exemplo, ele teve uma semana de folga. O Flamengo também. E foi tipo uma semana de luxo, que eles falam, porque hoje tá tendo o jogo, tá tendo... De luxo? Quarto e domingo, sem parar. E o futebol apresentado, por exemplo, pelo Palmeiras contra o Bahia, foi pífio, entendeu? Então, ou seja, não soube aproveitar essa uma semana de folga que o time teve só para treinar, para melhorar, dar ritmo, enfim. Aí vai falar que a culpa é do coronavírus? Claro que não foi. Foi mal treinado, foi mal preparado para o jogo. Então, esses vacilos, esses times aí que a gente pode, entre aspas, considerar favoritos, não podem deixar acontecer, né? Uma coisa é certa, Eduardo, você comentou essa questão da semana de folga, entre aspas, por Palmeiras. Isso vai ser muito mais raro de acontecer no decorrer do campeonato e até fevereiro, digamos assim, né? Porque a gente vai ter o calendário em si vai empilhar competições e tipo assim, você tem uma semana para trabalhar, né? Você jogar domingo ou sábado, para você voltar a jogar domingo ou sábado, vai começar a ficar meio difícil. Então é sempre bom. Tentando um bom futebol, né? Exato, você vai ter que aproveitar, né, cara? O que é raro acontecer em um ano desse, com muitos problemas, é a gente dar risada. Mas o Sabcast nunca deixa você na mão. A gente traz o trocadilho. Vamos lá, meus queridos, vamos trazer aquelas lindas piadinhas que fazem vocês chorarem de rir. Me digam lá, meus queridos, o que é um pontinho branco no meio do campo? Eu diria que é a bola, né? Não? Não é a bola do círculo central. Nem a marca do pênalti. Não sei dizer. É o arroz Naldinho. E, Eduardo, agora me diga, o que é um pontinho branco na lateral do campo? Na lateral do campo? Ah, essa eu sei. É o Rodrigo Arroz? Não. Pode ser que sim. Não, senão... É o branco de reservas. Muito bem. Podia ser o branco também, né? O branco é lateral também. Pode ser. Agora, meus queridos, eu quero que vocês me digam qual é a música do Mato Grosso e Matias. Ixi, lá vem modão. Que homenageia um jogador do Santos. Ó. Essa é pra você, Alexandre. Posso abrir o Spotify, não? Ou o Deezer. Ou o Deezer, né? Sabcast está disponível em todas as plataformas. Todas as plataformas, Spotify, né? Deezer, se não está Apple disponível Music, na sua plataforma, peça nos comentários ou vá lá no
@subiabandeira no Instagram e peça qual plataforma que você quer que o Subcast esteja tocando. Beleza. Cara... Pois olha, cara, é muito complexo, mas... Eu não sei, vamos cara. lá. Eu acho que eu não vou pensar mais, não. Mas eu sei, antes de você responder, a qual homenageia o jogo Flamengo e Liverpool, que é de igual para igual. Né? É do Mato Grosso Matias, de igual para igual. Homenageia... Pode ser. Né? Boa, essa é boa. Na época que o Padre Silvano cantava ainda, né, no Mato Grosso Matias. Então, a música do Mato Grosso Matias que homenageia o jogador do Santos é essa aqui, ó. Preparem os ouvidos. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Minha paixão, sou teu do... Cara, eu juro que eu já cantei, cara. Eu já cantei isso, cara. Campeonato por campeonato, a gente falando aí dos que subiram e correm risco de só fazer papel feio na primeira divisão e já voltar para a segunda, vamos falar dela, da segunda divisão. Campeonato bem acirrado. Esse ano está correndo junto com a Série A Série B está bem equilibrada. A gente tem o Cuiabá, talvez uma grata surpresa. Temos aqui um time da nossa região, Operário de Ponta Grossa, em segundo lugar. Ponte Preta, que é um time que gosta é o tal do encardido, como dizem, né? E o Paranazão tá sempre por ali também. CRB, time do Léo Gamalho aí também. Enfim, a Série B sempre vem surpreendendo aí. Agora, um destaque negativo na Série B é o Sampaio Correia, né? Que sofreu aí com o Covid, mas tem 0 pontos, né? 4 jogos, nem... Até o Cruzeiro, que começou com menos 6, já passou. Eu jurava que o Leonardo ia falar, um destaque negativo é o Cruzeiro, né? Porra, é o Sampaio Correia. Não, mas é que é um time com 0 ponto, porra, né? Você fica triste. Uma coisa que sempre me desanima na Série B, desanima de assim, dá até dó, é o Paraná, né? O Paraná, ele passa... Ele começa bonito. Ele passa o campeonato inteiro ali, quarto, terceiro, daí chega lá no final, ele termina em quinto. Na última rodada... Parece o Londrina, né? O Londrina que fez alguns anos assim, né? Deixa eu dar uma dealha aí. Aí eu pergunto pra vocês... Vocês têm expectativa aí para uns times aí? Quem vocês acham aí que vem forte para subir? Vocês têm a torcida para algum time aí que vocês gostariam de ver na Série A, enfim? Não é bem torcida, mas 2 times aí que eu vejo que tem jogado bem, pelo menos tem aparecido. É o CRB, ele tem ganhado, acho que venceu em uns 3 jogos meio seguidos. Aí o Léo Gamalho tava metendo gol ali por todo o jogo lá, tá? Enfim. É o artilheiro, cara. O Léo Gamalho tem 6 gols, é o artilheiro da Série B hoje. Mas eu acho que ele não fez gol agora. Deu um carrinho esses dias lá, contra o CSA, acho que ele não fez gol. Contra o CSA ele não fez gol, porque eu acho que ele não fez gol em nenhum clássico esse ano ainda, o Léo Gamalho contra o CSA. E eu acho que o América Mineiro. Eu acho que é um América Mineiro. Clube de Regatas Brasil. O América Mineiro, acho que é um outro time aí que pode incomodar para subir, que também é um time que está sempre subindo e descendo. Então, acho que o América Mineiro pode... Cadê o Paraná, aquilo que eu falei, né? América Mineiro dança funk, né? Sobe e desce. O Cuiabá, eu acho que seria interessante. Seria bacana se um Cuiabá jogasse uma Série A. Arena Pantanal, né? Time estádio de primeira divisão. É difícil a gente ter um time dessa região ali com destaque nacional, né? Então, Cuiabá seria bacana. Você pegar a tabela, né, cara, da Série B, se vê muito time, digamos, tradicional, né, cara? Ó, vamos ver aqui, ó. Ponte Preta, Chapecoense... O maior Botafogo do Brasil está na Série B, o Botafogo de São Paulo, Figueirense, Avaí, Cruzeiro, Guarani, Náutico. Enfim, Náutico, ou seja... Juventude. São times, assim, de grande expressão. Então, assim, quem acha que o Cruzeiro vai subir fácil, além de começar com 6 pontos negativos, né? Hoje tem 4 pontos. O Cruzeiro não estaria na zona de classificação para a Série A mesmo com 6 pontos, né? Então, aliás, retirou, né? Você ainda não viu, eu tava revendo esses dias, meu querido ouvinte do Subcast, procure um futebar, saudoso futebar, do mais ou menos de fevereiro, que a gente fala se time grande não cai. Lá, nessa discussão, a gente fala se eu e esses 2 nobres colegas aqui, André Luan e Eduardo Ferreira Tavares, a gente discute se o grande que cai tem a obrigação de subir, né?
E lembrando, em um detalhe que a gente falou lá, assistam esse vídeo, é muito bom e ele está muito atual, inclusive. Eu vi esses dias, ele está muito atual. Falando ali dos times... Mas só deixa eu concluir o raciocínio. O link, viu? Outra coisa só para falar é que o link vai estar na descrição desse Futebar que o Leonardo falou. Muito bom. Uma coisa interessante que hoje, de uns anos para cá, a Série B é muito mais disputada. Não é tão mais obrigação subir, não é tão mais simples subir como eram anos atrás. Me corrijam se eu estiver errado, mas o Cuiabá subiu da terceira, não subiu ano passado? No ano retrasado. Retrasado, né? Então, e o Operário também, né? E se vocês verem, tipo, o próprio Cuiabá quanto o Operário, eu considero, acho que times mais ou menos do mesmo porte, né? E os dois estão liderando. Eu acho que seria muito interessante dois times, né, desse porte subissem para a Série A no que vem, para a gente ver o trabalho sendo bem feito, né? Às vezes desse time. Já aconteceu recentemente com Joinville, por exemplo, que subiu e não conseguiu ficar. Criciúma. Mas o Criciúma ainda é um time que sempre figurou ali, né? Agora o Operário, se você for ver, né, mas se não for a região que ninguém fala. O Cuiabá, de uns anos pra cá, começou a aparecer. Então, tomara que esses times eles se mantenham, né? Pelo menos numa Série B ali, sempre esse nível ali de aparição. O Cuiabá não pegou uma Sul-Americana esses tempos aí, não jogou? Não sei te dizer, eu acho que não. Será que não, cara? Pela Copa Verde, assim, tipo, ele ganhar a Copa Verde, ele jogou... ele ganhou 2 vezes, ó, 2015 e 2019. O vencedor da Copa Verde tem vaga pra Sul-Americana, até onde eu sei, se eu não estou enganado. Em relação a isso que o Eduardo falou, eu tenho duas coisas da Série B que eu sempre admiro. O meu bairrismo, acho que os times aqui, sempre tem que torcer para os times aqui da região, pelo menos da região sul, para fortalecer o futebol daqui, né? De quem torce para os times daqui. É sempre bom ver os times, pelo menos do Paraná, até mesmo os catarinenses aqui, estarem subindo aí. Com exceção do Figueira, que é um time que eu não gosto. Desculpa os ouvintes torcedores do Figueira, mas é porque eu tenho certo carinho pelo Avaí. E claro, outra coisa que eu não escondo é a minha torcida pelo Náutico Clube Capibaribe. É os que eu quero que eu suba aí. Mas acho essa competição muito louca. Não sei se vai ser tão vida fácil para o Cruzeiro. E o Eduardo falou do CRB. O CRB, se você parar para pensar, existe um clássico Brasil e Brasil, né? Clubes de regatas do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Brasil contra Brasil. Brasil contra você Brasil. Vê só. E como você... Leonardinho, você acabou de falar de informação. Acho que nada seria mais justo do que você desse uma informação agora naquele quadro que todo mundo ama. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Vocês já ouviram falar do clube mais antigo do mundo? Não? Então vou ouvir falar hoje aqui. Sheffield Football Club ganhou da FIFA a honraria de ser o clube mais antigo da história do futebol. Fundado em 24 de outubro de 1857. Recebeu da entidade máxima do futebol um prêmio chamado Ordem de Mérito. E entrou para o Hall da Fama da FIFA, chamado Football Hall of Fame English, que entra para a história do futebol como o time mais antigo da história. Esse time existe até hoje, joga por uma divisão muito inferior lá na Inglaterra, a Northern Premier League Division East, que significa a divisão dos times do norte do noroeste, seria mais ou menos isso. Ele protagoniza até hoje um clássico contra o Hallam Football Club, que é o segundo time mais antigo do futebol, que também é da cidade de Sheffield, mas é do ano de 1860. Lembrando que o Sheffield Football Club é de 1857. Não confundam com os times que estão nas divisões mais acima e mais conhecidos, são da mesma cidade, mas são mais novos, Sheffield Wednesday e Sheffield United. Contar um pouquinho como que surgiu esse time aí. Na verdade, esse clube ele já existia, e o futebol já existia. O futebol tinha surgido uns 15 anos antes, mas não existiam clubes de futebol. Esse time ele era de cricket. E aí, veio o inverno, os caras precisavam continuar em ativa, praticar exercícios físicos, e a diretoria do clube decidiu que os caras iriam praticar futebol para manter a forma e criaram o clube de futebol. E aí deram continuidade ao futebol. O futebol caiu nas graças da torcida
e até hoje é um time de futebol, soccer. Esse clube, ele deu lado para a criação dos chamados Códigos de Sheffield, que foram onde criaram os primeiros regulamentos de umas partidas de futebol em razão da criação do primeiro clube. Então, os Códigos de Sheffield significam os primeiros regulamentos do jogo, em razão do primeiro clube de futebol, dos dois primeiros clubes de futebol serem de Sheffield. Os apelidos do time são The Club ou The One, porque são o primeiro clube. É isso, meus amigos. É a história do primeiro clube de futebol, Sheffield Football Club. Cara, 162 anos, bicho. Imagine, né, cara? E, tipo, hoje eles estão jogando, né, nas divisão da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra tem 19.195 divisões, né? Então, a Inglaterra tem muito clube, né, cara? Mas... mais de 40 mil. Pois é, então eu acho legal, cara, essa questão da gente saber qual é o primeiro clube do mundo. Se você não sabia, é um conhecimento que você pode chegar pro teu amigo hoje e falar, eu sei qual é o primeiro clube do mundo. E tem time hoje grande no Brasil, vamos dizer assim, até no mundo, né, cara, que não tem 100 anos, né? Os caras estão mais aí um tempinho, os caras já batem 200 anos. PSG tem 50 anos, né? Pois é, PSG tem 50 anos. Então a gente tem aí o Sheffield Football Club, 162 anos, que categoria. E do Brasil, eu queria que o Leonardo um dia trouxesse qual que é o clube mais antigo do Brasil. Eu sei, mas eu vou deixar para outro. Exatamente, deixa para um próximo. Mas tem que revelar tudo. Eu vou dar uma dica, é do Rio Grande do Sul. Ixi. E fez aniversário em julho. É o Grêmio. Ah, não. O Sheffield, eu acho interessante, até porque o Leonardo citou ali, ele é o time mais antigo, mas o futebol já existia naquela época, né? Mas se você for ver, o segundo time mais antigo surgiu só 3 anos depois. Ou seja, quer dizer, para você ter uma partida oficial entre 2 times, demorou 3 anos. Porque você poderia... A princípio, sim, né? Não, você jogava talvez com amadores ou entre eles mesmo. Ah, juntava uma galera lá pra jogar. Na Inglaterra existia muitos times das empresas, né? Das fábricas, né? Das indústrias. Então eles juntavam os times e jogavam. Mas era amador, né? Não era profissional. Vamos jogar um futebolzinho, depois só uma carninha? Será que eles tomavam uma cerveja depois do jogo? Mas você vê, o segundo time mais antigo do mundo surgiu 2 anos depois. 3. 3 anos depois. Então, a partir desses times, a gente tem que agradecer, né? Porque a partir desses times, hoje, cada um tem o seu time do coração aí. Porque começou a se disseminar times para tudo quanto é lado daí, e torcidas, enfim. E hoje tá no que tá no mundo todo, né? Graças a Deus. Inclusive, uma curiosidade extra... disseminou mais coronavírus. Os primeiros times surgiram em Sheffield. Foi questão de anos para isso chegar em Londres e, sei lá, surgir muitos clubes em Londres. E aí eles chamavam que isso foi um germe do futebol, porque espalhou muito rápido a ideia de criar clubes de futebol. A Eduardo falou agora do coronavírus, então a ideia de criar clubes foi um germe, não foi uma infecção, uma infestação. Uma pandemia. Pessoal, voltando a falar da série, subindo o degrau novamente, o degrau da escada. Subiu o degrau. Voltando a falar da primeira divisão, a gente sabe que tivemos clubes esse ano com alto investimento, né? O Flamengo já vinha com alto investimento, já vinha como franco favorito desde o ano passado, em razão do que conquistou, em razão do grande investimento, do grande plantel de jogadores. O Palmeiras, já dos últimos 5 anos, também sempre entra nos campeonatos, pelo menos com uma boa expectativa, também por ter sempre manter uma base. O Atlético Mineiro, esse ano, entrou como um dos principais, já porque veio com o Sampaoli como técnico. Tem um mecenas lá no clube chamado Rubens Menin, dono da MRV, que investiu uma nota, fez altas contratações. Então, basicamente, esses times, mais o Grêmio também, que vem mantendo uma base, um futebol aí padronizado com o Renato Gaúcho, esses times aí entraram no campeonato, vieram aí colocados como os principais. Mas vocês
acham que realmente são esses 4 que vão brigar? Vocês têm uma ideia diferente aí pela frente? Lembrando que esses times estão na Libertadores, na Copa do Brasil. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que assim, Leonardo, todos esses que você citou são sérios candidatos tanto a Libertadores quanto o título. Se o campeonato continuar nessa, como que eu posso dizer assim, nessa disputa boa, né? Então um time que desbanca de ganhar e ninguém mais pega. Porém, eu colocaria o Internacional nessa briga também. O Inter eu acho que tá com um plantel massa, eu acho que tem jogadores qualificados, o técnico, né, o Kudê, vai fazer um trabalho massa no Brasil, então eu colocaria o Internacional para essa disputa aí de cima, sim. Eu acho que se nos outros anos, né, já normalmente acontecem de alguns times priorizarem uma competição, que normalmente é a Libertadores, eu acho que depois de tudo que está acontecendo esse ano, isso vai mais do que acontecer ainda. De vez que esses times vão priorizar a Libertadores. Vocês vão ver, porque já que teve muito desgaste aí, questão de calendário e tudo, eles vão se manter aí no brasileiro e priorizar totalmente a Libertadores. Mas eu não vejo hoje, pelo futebol que o Palmeiras está apresentando, não vejo ele como um favorito a ganhar um Brasileirão, mas vejo ele forte, por exemplo, numa Libertadores. Já o Flamengo, eu acho que novamente ele vai priorizar a Libertadores, vai também brigar ali pela ponta da tabela, mas nós temos que... Eu tenho que colocar o Inter, né? A gente vê que ele está arrancando bem aí no campeonato. O Atlético Mineiro, o foco do Atlético Mineiro é ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. E vai ser esses aí. Eu acho que... mas o Grêmio vai incomodar. Vai incomodar, mas não vai ganhar. Eu acho que, assim, Fluminense não vai aguentar, Vasco não vai aguentar. O São Paulo vai incomodar para brigar uma vaga da Libertadores ali, mas não vejo como favorito. Eu acho que hoje, para ganhar brasileiro, vai ficar entre Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo de novo. Vocês citaram, os dois citaram o Inter aí, lembrando que o Inter não era colocado como favorito por ninguém, antes, pelo menos, do início. Então vocês entendem que o Inter é uma surpresa nesse início do campeonato, ou não? Sim, com certeza. Não que seja surpresa, mas o trabalho tá dando certo, né? Tudo tá mostrando que o trabalho do Internacional tende a ser um forte candidato a fazer um trabalho bom com peças que tem, né? Não fazendo contratação a rodo. Né? Parece um trabalho consistente, né? Que vai se manter. Né? A gente não vê que ele não tá lá em cima por uma sorte, entendeu? Ele tá jogando bem, então dá para apostar uma ficha aí no Inter que ele vai manter esse trabalho até o final do campeonato, né? É sempre bom lembrar, é óbvio que para ganhar brasileiro o segredo é a regularidade, né? Então, não sei se o São Paulo, não estou duvidando, mas ainda mais agora com a lesão do Daniel Alves, vai conseguir manter essa regularidade. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que o São Paulo, mais um ano, ele vai ficar devendo para sua torcida, né? Falta ainda um cara ali para engrenar. O Daniel Alves, ele veio ano passado, mas ele veio um pouco contrariado, daí não quis jogar de lateral, jogou de meio de campo e tá ali. Ele é o cara hoje que representa o São Paulo, mas parece que o São Paulo não tem atacante, o Pablo até hoje não deslanchou, o Pato já saiu ali meio brigadão, então assim, vai ficar ali naquela vai e não vai, entendeu? Eu não vejo o São Paulo como favorito. Fernando Diniz, ao meu ponto de vista, é um técnico fraco, não é técnico para time grande, não conseguiu até hoje emplacar um bom trabalho no São Paulo, então não sei se vai ter... Olha, eu coloco o Fernando Diniz mais um tempo aí nessa listinha aí de técnicos demitidos. A gente teve esse fim de semana o duelo dos ex-técnicos do Atlético Paranaense, né? Eu digo esse fim de semana porque o podcast está sendo gravado, né? Do dia 30 pro dia 31, a gente teve São Paulo e Corinthians jogando, né? Às 11 horas, o São Paulo levando a melhor 2-1. Então, assim, o Fernando... Eu acho que, assim, muito é falado, o Fernando Diniz tem uma filosofia porque vai aplicar e tal. Eu não acredito que o São Paulo vai brigar
se brigar bem, vai brigar por vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Mas eu não acredito que vai brigar por título, até porque em nenhum clube Diniz conseguiu implementar essa tão falada filosofia dele. Implementou no Atlético Paranaense, ok, a gente precisa ver ele aplicar essa filosofia dele num clube para dizer assim, não, essa filosofia dele realmente funciona e isso vai dar certo no Brasileirão. Depois que ele saiu do Atlético Paranaense, nenhum clube que ele pegou, ele conseguiu aplicar isso, tá? Não tô dizendo que ele é ruim. Ele pegou Fluminense, agora ele tá com São Paulo, ou seja, ele não tá pegando... Exatamente, ele não tá pegando clube sem... Por mais que o Atlético é um time que tem estrutura, por mais que seja um time que talvez não tenha um elenco, mas tem estrutura. Exato, ele não tá pegando o Atlético Goianiense, por exemplo, tá ligado? Você citou, André, o Corinthians aí, a gente vê times assim, times de camisa, de grandes torcidas, mas que a gente vê que estão nesse... Você vê que o Flamengo, o Palmeiras não tem bom início do campeonato, o próprio Grêmio não tem um bom início do campeonato, mas a gente tem uma expectativa de melhora desses times em razão do elenco deles. Mas em contrapartida a gente vê times como o Corinthians, o Santos, enfim, talvez, não sei se tem algum outro aí que dê para englobar aí, que talvez não se espere nada. O que vocês esperam desses clubes no campeonato? Vão ficar no meio da tabela? Vão brigar por alguma coisa? Para não cair? São times que podem incomodar pelo tamanho deles, né? Pela camisa mesmo, né? Mas, assim, de mostrar um bom futebol, um trabalho bem elaborado, que você vai botar a mão no fogo e falar, não, esse time vai ganhar, vai ser campeão, acho muito difícil. Eu vejo esses times ali brigando por uma vaga numa Libertadores ali, G6. o G6, que pode se tornar G8, G9, caralho, 4 lá, mas não vejo assim como favoritos, né? Agora o Cuca lá no Santos, né? E vamos ver que papel que ele vai desempenhar lá, se vai ter um bom trabalho, mas também são times que tem um ou dois jogadores ali que eles botam a esperança, né? O Santos é o Pato Sanches e o Soteldo, não tem outros. O Corinthians é o Jô e o Cássio, que segura a barra dos caras ali faz anos, não tem outro jogador de referência no Corinthians. Então, assim, eles dependem muito desses jogadores. Se esses jogadores não executam o papel deles, nada acontece. Na verdade, essa questão que foi falado, por exemplo, vamos pegar até como base o Santos, né? Objetivo, Santos, Corinthians, né? Todos esses que a gente não falou nada, a gente precisa concordar que o principal objetivo deles é brigar por vaga na Libertadores, né? É beliscar aquela vaguinha para tirar alguém ali. E uma pré-Libertadores, né, no caso, se virar G6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, aí 17, você pode né? incluir, aí a gente pode incluir um Botafogo, um Fluminense, o Vasco, o próprio Palmeiras. O futebol o Palmeiras está jogando, tem que incluir aí também. Tem time, mas o futebol está jogando, inclui aí também. Segue, André, para não cortar. Não, então, eu acho que isso dali é aquele negócio. Vamos supor o Corinthians, tá? O Thiago Nunes tá fazendo um bom trabalho ali e tal, não sei o quê. Fechou o ano, pegou só Sul-Americana. Cara, possivelmente, né, vai ser cobrado, senão vai cair, entendeu? Ou vai ser muito cobrado ou vai cair. Por quê? Porque entende-se que por conta da camisa, por conta do nome, o Corinthians precisa pegar uma Libertadores. Ah, mas não é bem assim. Depende. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver esses times que podem complicar, digamos assim, se eles vão realmente almejar buscar uma Libertadores mesmo, ou se eles vão ficar ali brigando no meio da tabela. Ficar tirando ponto de quem tá brigando por título. Eu acho que tudo vai depender depois que os times, principalmente os que já estão na Libertadores, qual vai ser o desempenho desses times da Libertadores na Libertadores, entendeu? Porque se eles tiverem que virar o foco deles, a chavinha, para voltar pro Brasileirão, eles vão ter que correr atrás, né? Então, se vê que esses times que estão na Libertadores priorizarem a Libertadores e derem mole ali no Brasileiro, esses times que estão só no Brasileiro tem que aproveitar, entendeu? Mas não é o que parece, pelo futebol que estão mostrando. Amigos, para encerrar essa edição espetacular aí na espetaculosa dos nossos padrinhos, um abraço para os nossos queridos padrinhos. E se você não é padrinho,
Aqui no link, aqui, ó, o nosso amigo André vai deixar aqui, nosso GeoChac vai deixar aqui embaixo o link. Seja padrinho, contribua com o projeto do Subiu a Bandeira, com o projeto desse canal maravilhoso de futebol, o melhor que existe. Vamos lá. Vou perguntar duas coisas para André Luazanetti e para Eduardo Ferreira Tavares para encerrar. Vocês acham que tem algum time grande, que vocês considerem grande, que pode cair em 2020? Cair mesmo. Vocês, assim, ó, esse time acho que vai pro sebo mesmo. E a outra pergunta, tem algum time que vocês consideram pequeno? Vocês consideram pequeno, que vai surpreender, que vai chegar, que vai incomodar, que vai chegar no G4, ou até mesmo que vai ser campeão, ou que vai chegar na frente de muito grande aí. Antes de responder, eu queria dar os parabéns ao Gama, que foi bicampeão candango, e ao Atlético Mineiro, que foi campeão mineiro. Candango? O Grêmio ganhou o Gauchão. Mas o Grêmio, né? Time grande Não que se mexe. vai cair, eu acho difícil. Eu acho que não vai ter. Porque tem muito time pequeno ali brigando para vaga, e para mim já tem alguns ali que já estão condenados. Isso aí, já estão com a perna no pescoço. Agora, time pequeno que vai incomodar, vai ser polêmica, mas ao meu ver, o Atlético Paranaense. Que começou bem, ganhou 2 e perdeu 4. Isso aí. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Red Bull Bragantino não vai cair, que seria um dos candidatos a... Né? Não candidato, mas geralmente esses times assim sobem, a gente espera, a expectativa é que eles caem. E eu acho que chegou a hora do Botafogo e dar uma passeadinha na Série B. Então, não que seja grande, né? Mas é meio mesmo tradicional. Com Calu e Honda? É, eu acho que sim, pô. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino. Massa é pro Ali. Ali, meu gordinho, do bigodinho.